Gente do céu, povo de Deus, se preparem porque nesse vídeo de hoje vocês vão receber revelação direto do céu aqui pra terra. Eu vou contar o que aconteceu porque quando é Deus, né, gente? Não tem como a gente ter dúvidas. Esse vídeo aqui vai esclarecer muitas coisas, vai trazer muito conhecimento para todos nós. Vai trazer cura, libertação, revelação, confirmação para a honra e glória do nosso Deus. E veja bem, esse vídeo aqui eu não vou falar só da parte comportamental, eu também vou falar da parte espiritual, porque não dá para separar uma coisa da outra, né? Esse vídeo vai ficar marcado aqui no canal. Já tô tendo resistência aqui, estão ouvindo barulho? Minha gatinha decidiu pegar o papel que tá no chão. Mal comecei a gravar, já começa. Peraí, gente. Ok, vamos agora então começar esse vídeo. Vou contar o que aconteceu para vocês. Inclusive, eu sei que aqui nesse vídeo não terão só nós que somos do reino da luz, mas terão os que estão também no reino das trevas, que a gente já sabe que são os narcisistas, sociopatas, enfim. Quero ver se eles vão aguentar ficar até o final, se conseguirem, glória a Deus, porque Deus é maior. Mas o que aconteceu? Faz tempo que eu não tenho gravado aqui relatos, na verdade eu gravei o último vídeo, foi um relato do livro, mas que eu não tenho recebido mais relatos por e-mail. Inclusive, se você tem um relato para mandar para mim, mande. Depois eu explico melhor no final. E eu tava dirigindo, tem dias que a gente tá bem, tem alguns dias que são mais pesados, né? A gente sente a opressão porque a batalha espiritual é real, gente. O mundo espiritual existe e se você tá na luz divina, se você tá no reino da luz, o reino das trevas se levanta, ele vai tentar atrapalhar a sua vida, vai tentar te desmotivar, te distrair, tirar seu foco das coisas de Deus, do propósito de Deus para sua vida. Tô dirigindo um trânsito, eu comecei a orar. E aí, gente, quando vem de Deus, vem, né? Eu dirigindo. Como tava trânsito, toda hora ficava parando, semáforo fechava e eu ia lá, pegava, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar. Isso aqui é guardanapo, eu tava no carro, falei, cadê a caneta? Porque começa a vir Gente, eu tenho visões assim, no sentido de que eu tô dirigindo, eu já me vejo aqui, gravando o vídeo e falando tudo que eu tô falando aqui. Por isso que eu escrevo, porque senão depois eu esqueço. Mas eu tenho que contar pra vocês, porque não são todos os vídeos que acontece isso, tá? Mas quando vem eu sei que é do Senhor. E o Espírito Santo foi me falando, fala sobre isso, fala sobre isso. E aí eu peguei, a primeira coisa que eu achei na minha frente, eu falei, eu vou levar no vídeo pra mostrar. Isso aqui é um negócio de um cartão que eu fiz de uma loja aqui. Foi a primeira coisa que eu vi, abri o negocinho que tem um compartimento no meio do carro assim, achei uma caneta. E cada hora que fechava o semáforo eu ia lá e escrevia. E aí aos pouquinhos eu fui escrevendo. Gente, eu escrevi tudo aqui, ó, dá pra vocês verem? Escrevi aqui. É que eu fui riscando porque eu tive que passar limpo, senão nem eu nem vocês iam entender nada. Escrevi em todos os espaços que tinha em branco. Gente, é surreal. Em todos os lados aqui. Aí continuou vindo as ideias, continuou vindo. Aí eu peguei guardanapo, eu não tinha mais onde colocar nada, eu peguei guardanapo. Olha aqui, gente, o guardanapo todinho escrito de frente, verso, 2 guardanapos inteirinhos, olha. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que chegar em casa, sentar no sofá, com calma e passar tudo a limpo. E foi o que eu fiz pra antes vir aqui, né? Antes de vir aqui gravar esse vídeo, olha, passei a limpo nesse caderno e foram 1, 2, 3, 4, 5 páginas, frente e verso, e ainda tem mais um pouquinho que a parte espiritual eu deixei aqui. Eu já tava cansada de tanto escrever. Gente, nesse vídeo você terá, como eu falei, revelação dos céus. Você vai ter respostas para muitas perguntas, você vai entender muita coisa, e não só você que é como eu, que já passou na mão de narcisistas, mas vocês também narcisistas que estão aqui, que gostam de aprender, né, sobre vocês. Vamos lá, gente, isso não vem de mim, veio do Senhor, e lógico que com base na minha experiência no convívio com essas pessoas. Eu tava ali dirigindo e me veio algo para falar. Um vídeo, eu falei, um vídeo que vai trazer conhecimento, mas Deus trouxe o que falar, não fui eu. E a mensagem é: quem são essas pessoas? Vamos desmascarar? Vamos desvendar os segredos dos narcisistas? Por que eles agem como agem? Por que são quem são? Por que fazem o que fazem? Por que se comportam dessa forma?
Quem nós somos para eles? Por que que eles querem ter nós na vida deles? O que que eles buscam nas pessoas? E aí, gente, Deus me trouxe à memória várias dessas pessoas que eu convivi de perto, amigas, pessoas próximas, que eu convivi às vezes anos, algumas por meses, outras anos juntas. E eu consegui identificar muitas coisas parecidas, até iguais em muitos casos, não só na parte comportamental, cognitiva, como também na parte espiritual. Gente, é surreal. Eu vou ler o que eu anotei para não me perder aqui e eu vou falando aos pouquinhos sobre tudo isso. É interessante, né, ver como é que essas pessoas se comportam e como que elas agem e por quê? Porque tudo tem uma raiz, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. E vocês vão entender aqui agora. Muitas coisas nós já sabemos, mas vocês vão entender assim, só de antes de começar eu quero falar outra coisa importante, que eu não vou esquecer aqui, que eu já estava esquecendo. Esse vídeo é para trazer conhecimento, eu vou estar sendo neutra, falando sem estar julgando eles, né? Isso cabe a Deus julgar no sentido de condenar, isso cabe somente a Deus, é para trazer o conhecimento com base na minha experiência do que realmente eu vejo que acontece na vida dessas pessoas e por que eles são assim, por que eles agem assim e o que nós somos para eles, né? Por que que eles fazem tantas coisas que não tem sentido, que são coisas muitas vezes malignas e muitas vezes a gente não consegue compreender, não tem sentido, razão para aquilo, uma vez que nós estamos ali na grande maioria, né, dos casos para ajudar, porque temos amor no coração e desejamos o melhor ao próximo. Agora tá quietinha, né, Kathy? Esse vídeo é importante, hein? Você presta atenção, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então, eu vou ler aqui. Eu coloquei assim, ó, desmascarando o reino das trevas. Tudo é sobre eles. Olha, vocês vão entender muita coisa com base nisso. Tudo é sobre eles, é o ego. Carne, não existe espírito espiritual na vida dessas pessoas, no sentido de amor, de temer a Deus. Não existe, embora muitos finjam que sim, tá? Eles precisam de adoração, seguidores, fantoches, fã-clube. Eles precisam ter pessoas que eles sintam que são deles, delas. Aqui eu vou estar falando de todos, tá? Narcisistas em geral, homem e mulher, porque a gente sabe que quando é espiritual não tem sexo, é um espírito ali e pronto. Ok, continuando. Por que que narcisistas se aproximam de você? Por que que eles se aproximam de nós? Eles, elas, por quê? O que que eles buscam nas pessoas? Primeiro, você tem que ser o que eles querem. Eles precisam da sua vida, da sua energia, daquilo que você vai fazer para eles, por eles, com eles. Precisam da sua imagem para que eles subam. Narcisistas usam pessoas para servi-los, usam como suprimento para satisfazer os desejos deles. Já vou explicar. Te usam como degrau para conquistar o que querem, sem ter o trabalho de conquistar. Sim, porque eles acham que eles são merecedores e que você tem que fazer por eles e não faz menos que sua obrigação. Eles se acham superiores a todos, os melhores, né? Unânimes, ok? VIP, top das galáxias. E você tem que servi-los. E eles assim vão tentando, né, conseguir o que desejam. Então é como se fosse uma máquina de café. Imagina aí, uma máquina de café e a máquina quebrou. Não está funcionando. Então assim os narcisistas veem as pessoas como um objeto que está ali para servir ele. Agora não está mais funcionando e agora o café dele, como é que ele vai tomar o café? Se a máquina não está funcionando, não está fazendo o que ele precisa, que seja feito por ele, então o que ele vai fazer? Ele vai jogar fora, vai ficar com raiva, primeiro vai ficar com raiva, vai reclamar, capaz de jogar longe, xingar, enfim. Aí ele joga fora e arruma uma outra. E de preferência uma que alguém dê para ele não ter que gastar por aquilo, entende? Porque já gastou com aquela, então agora não. Então ele vai manipular alguém, vai contar história triste, quebrou a máquina dele de café e agora tá tão difícil, e aí alguém vai dar de presente, provavelmente. Até rimou. É desse jeito. Outro exemplo. Sabe aquele desenho do Toy Story?
Sim, que tem o Woody, aquele bonequinho, que o menininho gostava, tudo que ele fazia, ele levava o Woody, aonde ele ia, tava o Woody, era o melhor amiguinho dele, aquele bonequinho. De repente, do nada, veio e apareceu um novo, o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, acho que é isso, que acende as luzes e ele fala não sei das quantas, parece um astronauta lá, todo vestido com verde, o botão que aperta e fala isso, o outro que voa, o outro que... ficou deslumbrado porque, nossa, é novo, é novidade, né? Traz aquela adrenalina, aquela emoção. Pegou, jogou o Woody, que fazia parte da vida dele todos os dias, que, olha, foi companheiro dele, jogou no baú do esquecimento, fechou lá e deixou lá. E agora ele só quer saber do Buzz Lightyear. Aí vem a irmãzinha dele, abre o baú e vê o Woody, que pega o Woody e vai brincar com o Woody. Ele, não. Pode deixar aí, é meu, ninguém toca. Gente, ele não quer mais saber, descartou, trocou pelo Buzz Lightyear. A irmãzinha quer brincar com o bonequinho, qual o problema? É dele, na mente dele. Lógico, o brinquedo realmente era, ele ganhou, era dele, tá? Mas uma pessoa, gente, você imagina, você ali, a pessoa que ele tava lá com você fez de tudo, você ajudou, você educou, você esperou, você orou, né? E aí, de repente, na esquina, ele tá passando, ou numa festa, ou na onde for, de repente, uma moça linda, um homem maravilhoso, e aí te larga, te descarta como se você fosse simplesmente um boneco de pano, uma boneca de pano, e acabou, joga fora sem remorsos, sem culpa, sem arrependimento, sem compaixão, sem nada, porque é tudo sobre ele ou ela, se aquilo vai ser melhor para ele e para ela. Então, o que tem de mais? Eles não conseguem nem enxergar isso, porque eles não conseguem ver o outro, né? Não existe consideração, não existe empatia. Eles estão em busca do que eles querem, do que eles precisam. É ego. É carne, que nada mais é do que no mundo espiritual, né? Fazer a vontade da carne, que é a vontade de Satanás, é tentação, é prazer imediato, né? São mortos espiritualmente, então eles não conseguem ver nada, não tem valores, não tem ética, não tem princípios. Então, doa quem doer, o que importa é eles estarem bem, e eles estarem felizes e conseguindo o que eles precisam, o que eles querem. Continuando. Alguém que vai trazer algum benefício e lucro a eles. Sim, então imagina, ele vai ver uma pessoa. Quem é que ele busca, ela busca? Quais são essas pessoas? Vai depender do que ele ou ela está buscando, entende? Então, eles podem te olhar, eu vou falar com base na minha experiência, em alguns casos eu consigo identificar. Alguns foi porque eu estava ali pagando as coisas o tempo todo, porque eu estava o tempo todo ali disponível para ouvir, então sugava energia, meu tempo, né? Outros era para aparência, eu sou normal, eu sou um homem que eu tenho uma mulher, olha essa mulher, né? Para engrandecer a imagem dele, entende? Porque quem é de Deus tem luz, né? Luz própria, eu digo, é luz divina, é luz do nosso Criador. Tem um brilho, né? Que vem do Espírito Santo que habita em nós. Então, isso vai fazer com que a imagem deles fique ainda mais, além da farsa que eles criam, né? Agora é algo real, você é uma pessoa real que tá ali, ó, essa é a pessoa linda de coração e por fora também, então para eles é um troféu. Tem outros que vão se aproximar de pessoas porque viu que você tem, por exemplo, numa empresa, você tem um cargo de gerência, você conhece o dono da empresa, e aí essa pessoa vai se aproximar de você, vai te conhecer, vai ver o que você gosta, vai ver as suas vulnerabilidades, ela vai ser sua melhor amiga, até você conseguir fazer com que ela suba de degrau nessa empresa, depois ela te puxa o tapete, pega o teu lugar ainda e nem olha para trás. Depois nem olha mais, nem agradece, porque é o que ela queria, é o que ela conseguiu e pouco importa. A maioria faz isso, tá? Quando vai num grau mais de sociopatia. Como que eles vão fazer esse jogo, né? Voltando aqui um pouquinho. Por que eles se aproximam de você, de nós? O que eles estão buscando em nós? Tudo isso que eu falei aqui, e lógico, quando vai mais pro lado das trevas, alguns vão se aproximar, como já aconteceu comigo, porque queria se vingar de mim por algo que não vem ao caso eu entrar em detalhes aqui, mas são pessoas vingativas sim,
E eles têm que ser primeiro na vida de todos que estão ali perto deles, senão você não serve para eles. Então, olha, primeiro que eles vão fazer, eles vão ganhar a nossa admiração. Eles vão nos conquistar a nossa confiança, né? Eles vão passar aquela credibilidade, eles vão começar a te estudar, te ouvir, ver quais são suas carências, quais são suas fortalezas, quais são suas vulnerabilidades. Vão te colocar pra cima, vão ver o que você tá precisando, eles vão te alimentar, eles vão te levantar, vão te motivar, vão te elogiar, né? Que é o love bombing ali, mas nada é sobre você, é sobre eles. Olha, eu sei que se eu fizer isso, e eu preciso ganhar a confiança dessa pessoa, porque senão como é que eu vou entrar na mente dela ou dele, como eu vou manipular para essa pessoa fazer a minha vontade, para essa pessoa me servir, para essa pessoa viver pra mim, pra ela se anular, esquecer dela e colocar eu em primeiro lugar. Ganhando tudo isso, a tua confiança, através de quê? Vão te ajudar, vão dar dicas, vão te elogiar, vão suprir tudo que você ainda tem de vazio dentro de você, que muitas vezes você nem sabe, eles já conseguiram ver. E você acha que essa pessoa é só uma gêmea, se for caso de relacionamento amoroso, se for uma amiga, sua melhor amiga, a irmã que você não teve, o irmão que você não teve, entende? Ai, que pessoa maravilhosa. E depois, com isso, você vai começar a ficar dependente dessa pessoa. Uma vez que eles percebem que você tá ali, dependente deles, e eles começarem a te sugar, vai ter uma hora que você vai estar drenado, drenada. Você não vai ter mais muito o que fazer, eles vão ficar jogando migalhas. Não querem mais saber de você, porque na verdade nunca quiseram de verdade, tá? É só pelo aquilo que tá trazendo de benefício para a vida dele ou dela. E aí, muitas vezes eles não querem mais saber de você, ou se você não é o primeiro suprimento, eles vão só te dar esperança, migalhas, uma coisinha ou outra que faz aqui e ali, uma mensagem pra, ai, como é que você tá? Saudade. Mentira, saudade nenhuma, é só pra falar, ó, eu tô aqui, não esquece de mim não, porque ó, qualquer coisa se eu precisar, você tem que estar aí também pra mim, entendeu? É tudo manipulado, é tudo de caso pensado, tudo desse jeitinho que eles sabem fazer, né? Que já aprenderam lá com as trevas. Pronto, aí, depois disso, eles vão destruindo o teu psicológico, te influenciam a pecar, sim, porque eles estão lá, né? Eles querem levar todo mundo para se afundar junto. Eles tentam te intimidar muitas vezes, trazer medos para você não viver uma vida abundante, para você não ter paz, né? Para você viver com medos, na verdade você nem vai viver. Vai chegar uma hora que você nem quer mais viver. Esse é o ponto de muitos deles, tá? E aí eles vão te usar como saco de pancada, né? Vão te oferecer o que você precisa e você nada mais vai ser do que uma peça de um jogo, que é o jogo deles, da fantasia deles, narcisista, que tem que ser do jeito que eles criam, e se alguma coisa sair do lugar, aí a perda de controle, e aí eles não gostam, enfim. E aí entra muitas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, como tratamento de silêncio, difamação, triangulação. Por que eles fazem isso? Qual é a intenção de verdade? Pensa aqui, ó, se é tudo sobre eles, tudo tem que ser o foco neles. Eles têm que ser Deus na sua vida. Não, Deus não pode ser o Criador, seu Criador, primeiro lugar, não. Você tem que estar ali na idolatria por eles. Eles. Tudo sobre eles, servir a eles. Alegrar eles, agradar eles. Não, gente, você não nasceu para isso, não. Deus tem outro propósito para sua vida, mas eles vão, através dessa ludibriar, né? Essa coisa de entrar na tua mente, fazer você admirar. Gente, você fala, que pessoa linda, maravilhosa. Cadê o defeito? Parece perfeito. Perfeita. Só que não. Aí que tá, ó. Esse é irmão desse, tá? Fica de olho. Quando tiver muita bajulação, porque eles não elogiam, não é sincero do coração, é bajulação, porque eles precisam encher a tua bola. Ai, Cris, você é maravilhosa. Ai, Cris, eu sou a fã. Ai, Cris, você sabe que eu só tenho você e mais uma pessoa que eu confio, porque aí já põe também uma responsabilidade sobre você, porque agora ela só tem você e mais uma, então quando ela precisar de você, como é que você não vai estar lá pra ela? E olha, ela tá te elogiando tanto, ela, sabe, aí você começa a querer retribuir.
né? Na verdade, é aquela sensação de que você tá devendo algo àquela pessoa porque ela fez tanta coisa de bom pra você que você quer retribuir, é natural nosso, isso. Só que eles estão só manipulando pra ganhar tudo de você, agora você tá pagando tudo, agora ligou, você tem que cair no chão se for preciso pra atender a ligação, entende? E aí eles vão ganhando espaço, você não tem tempo nem pra você respirar mais, porque agora o teu oxigênio é deles, entende? Surreal. Continuando, eles são pessoas quebradas, pessoas infelizes, vazias, sem compaixão e têm prazer nas coisas do mundo, prazer nas coisas das trevas. Muitos deles vão para esse lado também, que a gente vai falar daqui a pouco na parte espiritual. Muitos se alegram sim em ver a dor do outro, porque eles já estão lá, então eles querem se vingar do mundo, só que não fomos nós que causamos o trauma e a dor neles, entende? Então assim, o inimigo ele cega, né, a visão dessas pessoas e usa assim, com a permissão deles, tá? Porque a gente não pode tirar a responsabilidade da pessoa, né? Porque são escolhas também. Eles sabem o que é certo e o que é errado, então se quiser pode sair de lá. Mas é que o prazer é tanto, a sensação de poder é tanta, ter que passar por um processo de cura e ter que se olhar e ver suas vulnerabilidades é muito, muito fraco para eles isso. É tocar na ferida que eles tentaram lutar o tempo todo para sair de lá e sobreviver, né? Por isso são tão difíceis. E continuando, pronto, viram que você tem tudo isso, o que eles vão fazer? Eles vão colar em você, eles vão colar onde verem uma oportunidade de tirar algum proveito. Então viu que você é uma pessoa descontraída, uma pessoa que conhece muitas pessoas, tem influência, e essa pessoa narcisista tem um business e quer crescer, pronto, vai se aproximar de você, vai até oferecer coisas pra você, até te dar coisas, e vai estar lá pra você. Nossa, você vai falar, gente, que pessoa, parece que foi Deus que enviou, resposta de oração. Não, é manipulação mesmo. Agora você tá ali indicando pra todo mundo, você tá trazendo cliente, você tá, né, sem ele pagar ninguém pra fazer isso por ele, você tá fazendo por pura e espontânea vontade, mas na verdade é por pura e espontânea pressão mesmo, de manipulação, que essa pessoa calculou tudo bonitinho para fazer, mas tudo bem, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama, Ele é justo, Ele faz justiça por nós, não precisamos nos preocupar. E fazemos de coração, sim, sim, e Deus recompensa nós, tá tudo certo. E ainda revela para nos libertar, olha aí, pronto. Eles buscam as pessoas puras de coração, pessoas que amam, pessoas que perdoam, que são ingênuas, frágeis, são predadores e covardes. Sim, te manipulam para ajudá-los, para dar e fazer o que eles querem, sem que eles te peçam ajuda. Sabe por quê? Porque é orgulho, é soberba. Eu já vou dar um exemplo aqui para vocês. Então eles te manipulam a fazer o que eles querem por orgulho. Eles não pedem essa ajuda, porque senão eles não vão se sentir poderosos. Porque o que eles fazem? Eles acham, né, gente, que eles entram na nossa mente. É um jogo, tudo é um jogo pra eles. Eu fico pensando, gente, quanta perda de tempo nessa vida. Como é que é viver desse jeito? Deve ser exaustivo, né? Mas como eles já se sentem nada dentro deles, como se eles não tivessem valor, como se não fossem dignos de nada, se sentem lixo. Então, quando eles estão manipulando, isso dá certo poder. Ai, eu importo. Olha, eu sou inteligente. Ai, olha, eu consegui entrar na mente dessa pessoa e fazer ela fazer o que eu quero. Então, por exemplo, eles olham pra você, vê que você é essa pessoa que vai poder levantar eles no trabalho deles, né? Vai poder alavancar ali o business dessa pessoa, você vai ser a garota propaganda, né? E ele não vai pagar nada por isso, tudo lindo, maravilhoso, e você fazendo de coração, e essa pessoa só te usando, tudo bem, Deus sabe de tudo. Aí, agora, falando aqui nesse contexto, né? Essa ajuda que você tá dando ali, não vai ser uma coisa que a pessoa vai chegar e falar assim, que é o que a gente faria, né? Ai, tá tão difícil, poxa, meu trabalho, meu business não tá fluindo, eu tenho, né, pensado em várias coisas, eu tenho feito algumas coisas, nada tá funcionando, você poderia me ajudar? Né? Se você puder me ajudar, pode compartilhar com os seus amigos, seus familiares, você pediria, eu faria isso se fosse o caso. Tô dando um exemplo, tá? Normal, qual o problema? Eles não.
Porque pedir algo a alguém é como se eles estivessem abaixo de você, precisando de você. Então eles não são o poderoso, poderosas. Entende? Então o que eles vão fazer? Eles vão falar, ai, nossa, tá tão difícil, né? Meu business, ai, tá tão difícil. Ai, poxa vida, não sei mais o que eu faço, tô entrando numa depressão, acho que eu vou largar tudo, eu vou desistir. Pronto, aí você começa, não, imagina, não desista. Você agora quer salvar o business da pessoa, sendo que a própria pessoa não tá nem aí. Tá só te usando, aí eles vão chorar, vai tocar seu coração, aí agora você quer fazer e você faz, você só não quer, você não fica só no querer, você sente a dor daquela pessoa que não existe, tá? Que é tudo um drama, um fingimento, porque na verdade é lógico, a pessoa tá precisando, mas ela não vai falar no sentido de pedir essa ajuda. Ela vai colocar como ela é a vítima, coitadinha, tá tão difícil, então ela precisa de alguém para dar essa força, entende? Só que não é pedindo, é fazendo você ir lá e oferecer. Já aconteceu comigo, gente, de tipo assim, eu querer comer pizza e a narcisista ali queria comer sushi. Gente, por que não fala? Ai, Cris, vamos comer sushi, eu queria tanto comer sushi hoje. Gente, eu ia falar, tá bom, a gente come sushi hoje, depois a pizza. Eu ia falar, vamos na pizza primeiro, depois a gente vai no sushi, mas todo mundo ia estar feliz. Aí ela começou, ai, porque menina... Ela não falou que queria o sushi, eu falei da pizza, tá? Aí ela começou, ai, menina, eu falei que a fulana, ela foi no restaurante novo que abriu ali de sushi maravilhoso, disse que é muito bom, tem uma promoção e não sei o que, não sei o que. Gente, eu falei, então vamos lá. Porque ela vendeu o produto. E eu vi que ela estava tão empolgada aí, que a minha alegria era ver ela realizando essa vontade. E pra mim, o que é mais importante é estar na companhia das pessoas, é todo mundo tá bem. A pizza eu posso pedir amanhã sozinha, entende? Mas na cabecinha deles, por que ela não falou, Cris? Ah, eu não queria comer pizza, eu queria... Por quê? Porque é um prazer, é tão infantil isso, mas é real, né? Ai, eu consegui, naquele momento ela sente, ai, eu consegui fazer ela fazer o que eu queria. Agora imagina se não desse certo e você foi uma pessoa que você tá decidida que a pizza acabou. Aí o que ela vai fazer, ou ele? Vai ligar, vai fazer pessoas ligarem pra você, né? Seja um namorado, o marido, a irmã, a prima. Ah, vamos lá comer sushi, pô, não sei o que. Você acaba indo. Entende? Eles vão ter, porque tem que ser o que eles querem. Eles têm que estar no controle, no poder, porque senão eles não se sentem bons o suficientes. Eu não sei o que passa na mente, mas é mais ou menos isso aí, tá, gente? Continuando. Bom, aí depois muitos deles vão o quê? Tentar destruir sua autoestima, vão tentar destruir a tua identidade, a sua fé e esperança. Por quê? Porque aí você vai enfraquecendo, enfraquecendo, e você vai precisar dessa pessoa. Eles querem que você chegue ao ponto de desistir de viver, de não ter mais alegria em viver, dependendo do grau, tá, gente? Não são todos narcisistas que fazem isso, tá? Então eles veem uma pessoa que faz tudo, se dedica, se entrega, que ajuda, que ouve, escuta eles, né, a ladainha, que se dá 100%, a pessoa cheia de luz, cheia de alegria, de energia. É isso que eles vão buscar. Aí eles vão se aproximar, né, no caso, por vários motivos, como eu falei. Pode ser porque tem inveja de você, tá? Porque de instância, primeira instância, eles vão te admirar e vão querer ser você. Sim, eles querem ser você, eles querem, tudo que é teu, eles querem. Então, se você faz uma faculdade de alguma coisa, essa pessoa, ela vai ter inveja, ela vai querer fazer aquilo também. Às vezes o mesmo curso, alguns casos ainda vai tentar algo para falar que é melhor, né? Se você tem algo, uma roupa, eles vão querer... Gente, já aconteceu comigo da pessoa vir na minha casa e comprar exatamente o mesmo móvel que tinha na minha casa. Gente, qual o problema? Se eu gostei de uma roupa que já aconteceu comigo, ou uma coisa na casa de alguém, eu falei, nossa, isso vai ficar maravilhoso, eu tava procurando um assim pra minha casa. Gente, qual o problema? Eu não vejo nada de errado nisso. Veja bem, a intenção no coração não é má, por que eu vou me sentir mal? Quem não deve, não teme, qual o problema? E se a pessoa achar ruim, é o problema da pessoa, né? Então assim, já aconteceu de eu estar trabalhando e ver uma moça com uma blusa que eu falei, meu Deus, que blusa maravilhosa, eu me apaixonei ali na hora, eu falei, que linda! Nossa, minha cara, mesmo estilo dela, né, de roupa. E eu falei pra ela, nossa, onde você comprou essa blusa que eu amei? Ela falou, onde eu fui lá, comprei, linda, tem até hoje.
Ela tem um ombro assim aberto, gola alta, é um preto com um brilho assim, sabe, prateado, mas bem delicadinha assim, muito linda. Qualquer dia eu uso aqui, eu já até usei antes, mas enfim, tem nada de errado. Agora, a pessoa que tem inveja de você, ela vê a tua roupa, ela gosta, ela vai descobrir, ela não vai te perguntar. Porque na verdade que ela não quer a blusa em si que ela gostou, ela quer sentir que é você, é muito estranho. Então assim, quando vê essa pessoa aqui que comprou um móvel igual ao meu, gente, eu ficaria feliz dela me perguntar e ver que ela gostou do móvel que eu comprei, ia ser uma coisa pra mim boa, né? Eu tenho bom gosto, né? Ia ser uma confirmação disso. Mas assim, não preciso disso. Mas eu digo, o que tem de mais? Eu não ia ficar chateada, mas na cabeça dela, por estar fazendo algo que ou é maldoso, ou a mente dela acredita ser, né? Porque muitos narcisistas, eles têm essa paranoia, essas coisas. Daí a pessoa esconde. O que aconteceu? Aí passou um tempo, teve uma festa. Essa festa na minha casa, ela viu o meu móvel. Aí ela foi e comprou um igual. Só que tipo assim, o meu era de couro, ela comprou de flanela. Tá entendendo? O tecido era diferente. Tá. E aí quando ela soube que eu ia nessa festa, que agora era na casa dela, e ela pensou, ela vai ver que eu copiei o móvel dela, então eu preciso falar pra ela. Sabe o que ela falou, gente? Ai, sabe o que eu comprei? Ela veio outro dia na minha casa, antes dessa festa, tá? Antes de eu ir na casa dela na festa, que até ela veio na minha de novo. Aí ela falou, ai, nossa, eu nem vi, menina, mas eu comprei um móvel igualzinho o seu, só que o meu é de flanela, o seu é de couro, mas é idêntico, é igualzinho. Nossa, eu nem percebi. Ai, gente, pra que isso? Entende? Eu tenho dó de certa forma, né, no sentido assim, porque essa pessoa de verdade, eu não sei o que foi que aconteceu na vida dela na infância, eu imagino que ela foi abusada sexualmente pelo pai, eu imagino não porque sem motivo, tá, gente, tem um motivo pra isso, mas eu não quero entrar em exposição aqui, enfim, e eu via que ela não tinha alegria, era uma coisa assim, escura, dark, sabe, pesada, as pessoas viam e eu não conseguia ver, eu admirava ela. Nossa, ela parecia ser uma pessoa tão equilibrada, ela dava algumas dicas, conselhos, uma pessoa viajada, uma pessoa bonita, sabe? Daquele jeitinho que a Eva caiu lá quando viu o fruto que parecia bom, né, na árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi onde ela pecou e levou Adão a comer, e aí tudo se lascou e tamo aí. Tamo aí, faz parte da vida. Continuando, gente. Ok, então alguns vão se aproximar porque tem inveja, te admiram, mas depois que vê que não consegue ser quem você é, aí vai tentar te destruir. Alguns vão ser para se vingar de você por algum motivo. Ok, outros para sugar algo que você tem e que eles querem e precisam. Como eu já dei exemplo, pode ser sua energia, pode ser dinheiro, pode ser a aparência que vai, né, engrandecer a aparência dele, algo que vai engrandecer mesmo a imagem deles, que vai ajudar eles chegarem aonde eles querem chegar, como predadores, né? Eles te leem, eles farejam a presa. E aí eu quero dar um exemplo para vocês que aconteceu uma vez aqui em casa comigo, e eu quero ler uma passagem da Bíblia, né, que fala sobre o inimigo, né? Ele fareja uma presa, que está em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, peraí que eu separei algumas passagens. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus, temos um Deus que nos ama, que nos guarda, mas aqui nos orienta. Ok? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar, né? Então eles estão ali, vocês pensando assim, ó, a parte espiritual, é exatamente isso que acontece, porque as pessoas com esse transtorno, dependendo do grau, tá? Vai mais no profundo das trevas, existe influência demoníaca, sim, existem sim castas muitas vezes, demônios, potestades,
existe, gente. Por isso que você pode identificar quando existe uma opressão na tua vida no convívio com essas pessoas, você sente energia pesada, muitas vezes você até vê a manifestação ali, ok? É real, não podemos deixar isso passar. Pronto, eles vão entrar na sua mente, né? Por quê? Porque eles precisam sentir controle e poder sobre você. Como eles não são de verdade, eles se incomodam e precisam se sentir melhor que você. Tudo pra eles é competição. Tudo pra eles é comparação. Porque eles vivem do ego, da carne, ok? Se eles não podem ser quem você é, eles vão querer ter o que você tem. Fazer o que você faz. Eu lembro que uma vez eu falei pra uma narcisista, inclusive foi essa que eu acabei de contar do móvel, a inveja, né? E, gente, ela é tão linda fisicamente, assim, de aparência, o fora, que se fosse pra ter inveja era mais fácil eu ter dela do que ela de mim, pensando, entendeu? Assim, mas não, que triste, né? Mas olha, a nossa luz incomoda quem tá nas trevas. Infelizmente é assim. E aí, eles precisam sentir mais que você. Eu tinha um sonho, eu falei pra ela que eu tinha esse sonho. Então eu vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que você tem um sonho de ir pra Paris. Aí daqui a pouco você vê essa pessoa lá, de férias em Paris, e postando pra você ver. E, gente, nós, graças a Deus, a gente se alegra com a alegria do outro, mas eles não. Já aconteceu comigo, de outra narcisista também, amiga, que assim, eu tava indo viajar. Eu tava tão feliz, porque já era algo tão esperado, né? Já fazia anos que eu tava tentando fazer essa viagem, deu certo. Tá, e essa pessoa também ia viajar para um lugar muito legal que ela também estava querendo ir. Gente, mas a alegria dela, pela viagem dela, não tem. Eles não têm alegria, eles não têm satisfação em nada. Então ela se incomodou com a minha viagem mesmo. Eu até fico pensando, poxa, talvez se ela quisesse e não conseguisse, às vezes a gente até entende um ciúmes, alguma coisa assim. Poxa, eu tô indo viajar, ela gostaria de ir, ela não pode, ela pode ficar triste, talvez, poxa, eu gostaria também, eu não tô, né? Mas não, ela estava indo viajar também para um lugar muito legal, mas a minha viagem, a minha alegria estava incomodando. Que é isso, gente? Não é normal não, né? Hoje eu fico aqui pensando só as trevas mesmo. Isso não é normal. Ok, falando sobre predadores, né? Eu quero dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo uma vez, porque assim, realmente eles vão olhar para aquilo que é vulnerável para eles, principalmente narcisistas, tá? Psicopata não, nem vou estar entrando aqui na psicopatia, porque para mim eles são o próprio demônio ali, que eles que vão lá e causam, vou entrar nessa parte na hora espiritual, tá? Por exemplo, essa moça que eu falei, que o pai provavelmente abusou ela sexualmente. Na ato sexual existe transferência, tá? De demônios também, aquilo que tá naquela pessoa, e isso eu creio que é grande parte do que vai nos mostrar a influência maligna desde a infância na vida dessas pessoas, tá? Isso é uma das coisas, o mundo espiritual é real, gente, isso acontece. Outra coisa, muitos narcisistas que eu já conheci, familiares, antepassados, né? Mexiam com magia negra, com macumba, feitiçaria, muitos deles sim, e aí já consagram essa criança até mesmo antes de nascer. Às vezes a mãe não consegue engravidar, aí já consagra Satanás essa criança. Gente, isso é real. Às vezes a própria pessoa vai fazendo pactos, entende? E o inimigo vai ali usando aquela vida, porque tá servindo a ele, é dele. É como os narcisistas fazem com as pessoas, Satanás faz com eles. Entende? Olha a cegueira, gente. E essas pessoas totalmente sendo destruídas, porque por mais que eles sintam que é poder, porque eles conseguem fazer muita coisa assim, as trevas, os pactos que eles fazem, eles vão lá, eles entram na tua mente, faz às vezes bater porta, derrubar alguma coisa, mas e o preço que paga por isso? Muitas vezes é a alma dessas pessoas, não existe paz, não existe felicidade, não existe nada de bom ali. E aí a pessoa tem que se permitir passar por libertação. Eu vi um relato esses dias de uma moça que passou por isso. Ela se permitiu, o pastor da igreja viu ali, ele sentiu a presença das trevas na vida daquela moça, porque ela mexia com feitiçaria. E ali ela se permitiu passar por um processo de libertação e está liberta para a honra e glória do Senhor. É possível, né? Muitos estão aí falando que são ex-bruxos, não é nada, tá? Tem muitos, mas Deus mostra. Mas tem muitos que estão sendo sim para a honra e glória do Senhor. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eles são cheios, né, de amargura, ódio, eles querem fazer justiça com as próprias mãos e acabam descontando nos que não os feriram.
E aí a covardia, né? Eu lembro aqui que eu tinha um pato, gente. Eu vou contar aqui pra vocês. Tinha 2 patos, né? Ixi, eu tive vários. Um fugiu, foi pro lago lá, sei lá se o jacaré comeu. A cachorra foi atrás. Daí depois eu peguei mais 2. Enfim, fiquei com 2, o casal. E um deles, no meio da madrugada, foi atacado por uma raposa. Aqui tem, sabe? Chama fox. Meu Deus do céu, meu marido foi correndo lá, tirou, né, da garra da raposa, porque o outro pato veio pedir ajuda, socorro, tão bonitinho, gente. Enfim. E aí eu fiquei desesperada, tadinho. Eles tinham o lugar para ficar, mas não era protegido nesse nível, né? Então eu comprei a casinha fechada, tudo bonitinho, porque os bichos vêm tentar comer, eles sentem o cheiro. Gente, passaram-se dias, ela já recuperando, conseguiu, né, sobreviver ao ataque da raposa. Quando eu olho, eu tava na janela, assim, de dentro da minha casa vendo uma águia. Gente do céu, pior que urubu. Porque o urubu, ele não mata, né? Ele é covarde, que ele nem mata o bicho para comer. Ele espera estar morto para ele ir lá e pegar, né? A águia, ela mata o bicho vivo, gente. Meu Deus do céu, ela me olhava no olho e ela na jugular do meu pato e eu aqui no vidro, dentro da minha casa, e ela aqui comendo, né, atacando meu pato, e eu gritava e falava e fazia assim, me olhava no olho e não saía. Bicha grande aquela águia, viu? Quando eu tomei coragem, tava com uma garrafinha de água na mão, gente, e no telefone falando com a narcisista, uma amiga narcisista. Imagina hoje a alegria que ela devia estar, né? Mas assim, eu corri lá pra fora com a cara e a coragem, porque menino, esse bicho podia ter me atacado, porque eles não têm medo não. Mas ali eu catei a garrafa de água, plástico, gente. Mas eu falei, larga meu pato em nome de Jesus! E fiz assim, não joguei a água, né? Na hora que eu fiz isso, ela foi, soltou, porque a garra dela já tava no meu pato ou pata, não lembro se era macho ou fêmea. E soltou e voou e foi embora. Aí eu desliguei com a narcisista lá, morrendo de chorar, liguei pro meu marido, ele veio aqui correndo, levou a pata para ser, né, resgatada e tentar salvar, mas aí não deu, tadinha. E daí eu acabei dando a outra que ficou, né, porque eu já não queria mais esse sofrimento, enfim. Coisas da vida que ficam, né, de aprendizado para nós. Mas por quê? Por que que essa águia, tinham 2 patos, um saudável e o outro ainda estava se recuperando, estava ferido, ainda estava vulnerável, né, frágil. Foi na presa mais fácil de conseguir o ataque, enquanto o patinho veio buscar ajuda, por isso que eu fui lá e vi. Assim os narcisistas fazem, essas pessoas que servem a Satanás, que são filhos do diabo. Eles precisam de... É interessante, né, gente? Você vê quando aí entra a parte espiritual, a maldade satânica desse povo demoníaco, diabólico. Porque eles precisam pegar aquele que é mais fraco, né? Porque os que estão fortes eles não conseguem. Agora veja uma pessoa que está no reino da luz, uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa que tem Deus, que teme ao Senhor, que busca fazer o bem. Se você está diante de alguém que você vê que está vulnerável, que está sofrendo, essa pessoa, ela está precisando de ajuda. E muitas vezes ela está buscando essa ajuda em você. E ali o que você falar, provavelmente essa pessoa vai acreditar, porque ela está frágil, ela está precisando. E ela está buscando. E não sabe ainda, né, aonde buscar. E quando vem alguém de Deus como nós, o que nós vamos fazer? O que é o normal? Você vai sentir compaixão por essa vida, você vai se identificar, porque você vai lembrar de um dia que você também esteve nesse lugar e alguém foi usado por Deus para te ajudar, para te socorrer, para te acalmar a alma, te dar uma palavra, um abraço, uma ajuda, um acolhimento. E você vai fazer isso por essa vida. E você vai se alegrar de poder fazer parte, de Deus permitir você fazer parte disso. E essa pessoa ficar bem e sair do lugar de dor, sofrimento, tristeza, depressão, seja lá o que ela estiver passando, ou ele. Agora, um narcisista não tem compaixão. Ele finge, ele vai usar aquilo para depois destruir essa pessoa. Ele vai fingir que está ajudando e vai levar essa pessoa a se afundar ainda mais. Isso é covardia, isso é maldade, isso é falta de caráter, isso é sim demônio. Demônio que muitas vezes essa própria pessoa chama para entrar e finge ser anjo. Então,
Essa é a diferença entre nós, está no caráter, as intenções no coração. E eles se aproveitam sim da vulnerabilidade, da fragilidade do outro, porque são covardes, são sujos, o inimigo é sujo. E ele não brinca de ser ruim, mas nós temos um Deus que também não brinca de ser bom e justo. Graças a ele estamos aqui para contar história, para testificar, testemunhar e glorificar o nome do nosso Deus. Tem uma história que eu ouvi uma vez que dá para colocar o que eu tô falando aqui mais fácil de você entender, de nós entendermos. Existia um jovem num lago, num rio ali, e um homem sábio passando ali todo dia naquele horário e via o escorpião pedindo ajuda a esse jovem. O jovem colocava o escorpião aqui no ombro dele. Quando estava quase do outro lado, o escorpião ia lá e atacava o jovem. Ok, no dia seguinte a mesma coisa, quando estava quase do outro lado o jovem, o escorpião, me ajuda, eu preciso atravessar para o outro lado. E ele falou, mas ontem eu fui te ajudar, você me feriu. Não, prometo, hoje eu não vou ferir, eu preciso da sua ajuda, porque senão eu vou me afogar. E o menino novamente tocou o coração, foi lá ajudar. Quando eu estava quase chegando do outro lado, ele picou ele de novo. Quando foi no terceiro dia, já o escorpião de novo prometendo, falando que não ia fazer, que ele precisava de ajuda, me ajuda, senão eu vou morrer afogado. E aí aquele sábio passa e fala, jovem, quando é que você vai aprender? Você não entendeu ainda? Aí eu falo, quão valioso é discernimento de espírito. Se você não tem esse dom que vem de Deus, pede para Deus te dar, porque é libertador. Assustador também, mas é libertador, acima de tudo. Porque você vê aquilo que está no oculto, que só Deus pode te revelar. Aquilo que a maioria não vê com os olhos carnais, mas sim, Deus abre e mostra os olhos espirituais, através dos olhos espirituais. E o sábio falou, quando você vai aprender, você não entendeu que a natureza dele é ferir e a sua é ajudar? Então, é assim que funcionam os narcisistas, por conta da influência maligna. Eles fingem que estão ali te ajudando, fingem que querem teu bem, prometem, e quando você vai lá e faz, eles vão de alguma forma tirar proveito de você, e muitas vezes por maldade, por vingança, por inveja, eles vão tentar te prejudicar sim. Existe a história do invejoso, já ouviram? Que é assim, o gênio da lâmpada fala, você tem um pedido, e esse pedido que você fizer, o seu melhor amigo vai receber 2 vezes mais. Então ele podia pedir uma mansão, ele ia ganhar, o amigo dele ia ganhar 2, mas ele ia ter a dele, ia ser o desejo dele, só que o amigo ia receber 2 vezes mais. Eu me alegraria, e você? Eu ficaria feliz, porque o que me importa é eu estar recebendo o que eu desejo. Se o outro receber 2 vezes mais, glória a Deus por isso, mas eu estaria recebendo aquilo que eu estava ali desejando, correto? Pois então, a pessoa invejosa, o que ela vai escolher? O que esse, no caso um homem, né, ali na história, escolheu? Ele falou, eu quero ficar cego de um olho. Gente, tem noção disso? Não faz mal ele passar por algo ruim, desde que o amigo fique pior. Porque se ele for cego de um, já que o amigo vai receber 2 vezes mais, o outro vai ficar cego por completo. Misericórdia, Deus tem misericórdia, gente. É muita maldade, isso é algo demoníaco, pessoas diabólicas. Tá tudo repreendido em nome de Jesus. Por isso é tão importante a gente ficar firme no Senhor, buscar a Deus acima de todas as coisas, ter intimidade com Deus, orar, jejuar o tempo todo, agradecendo ao Senhor, clamando, pedindo confirmação, se cobrindo debaixo de oração, tendo cobertura espiritual, sim, de líderes que você sabe que são pessoas de Deus, que Deus mesmo vai trazer e confirmar para você. Você orando, você tem acesso direto ao Pai, você orando, clamando ao Senhor, buscando refúgio no Pai, Ele guarda os seus, debaixo de suas asas poderosas, protetoras. Ele envia os seus anjos dos céus para cuidar de nós aqui na terra e nos dar livramento. Então eu quero dizer para você, não importa o que você está passando hoje, se está difícil, se você está passando por opressão espiritual, porque a batalha é todos os dias, não se entregue, não desista, clame ao Senhor, peça para Deus te tirar desse lugar,
Confie no Senhor, só isso você precisa, confia nele, ora, entrega para ele, Senhor, eu estou preocupado com isso, ou preocupada com isso, Senhor, eu estou com esses pensamentos aqui, Senhor, fala para eu não andar ansioso por nada, então eu lanço sobre ti e eu descanso no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. E você relaxa, gente, é instantâneo, pode esperar que Deus vai fazer. E quando ele não fizer o que a gente quer, ainda assim você sabe que é o melhor para você, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus ama os seus e ele cuida nos detalhes. Um dia lá na frente você vai entender o porquê de muita coisa que você pediu e quis e Deus não fez do seu jeito. O importante é você não desistir, é você perseverar até o fim. Eles, quando chegam até nós, eles buscam quem? As pessoas que são ingênuas. Muitas vezes, antes de Deus nos revelar, porque tem situações como essa, gente, não tem como a gente saber com quem a gente está lidando sem a revelação divina. É revelação de Deus, porque mexe com o espiritual. Porque até então você acha que você está lidando com uma pessoa, que é uma pessoa como você, como todos os seres humanos, que estão aqui para evoluir, para crescer, que querem ser melhores a cada dia, só que com eles não é assim. Aí Deus mostra que é no caráter mesmo, que tem influência maligna, e aí você entende com quem você está lidando, e aí você sai de perto, porque Deus fala para fazer isso. E aí eu vou ler aqui mais 2 passagens na Bíblia. Primeiro, que vai falar quem são eles, né? Que muitos de vocês já sabem, mas que é revelação na palavra, confirmação. Tudo está na palavra. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E agora, em João 8,44, diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se eu estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Olha aí, forte e poderoso, mais revelação dos céus para nós. Então, gente, é assim, ó. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele usa a vida de pessoas cheias de ódio, de amargura. Ele entra nessa porta, muitas vezes pela transferência do ato sexual também, mas existe o caminho, existe libertação em Cristo Jesus, pois Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ok? Só que a pessoa que tá lá conseguindo o que quer, né? Parece que tá tudo muito lindo, ela manipula, ela consegue fazer com que as pessoas estejam ali servindo. Ele muitas vezes consegue que as pessoas estejam ali servindo a ele, a ela. E dá essa sensação de que estão completos, mas não estão. E o mesmo eles fazem com a gente, quando nós ainda não somos libertos, não éramos libertos, né? Até Deus revelar, porque nós também inconscientemente estávamos buscando alívio para as nossas feridas, nossas dores, os vazios que só Jesus pode completar, preencher. E eles em busca também, só que nós com a intenção boa no coração, eles com a intenção, né, calculada, maldosa. Então, assim, eles vão buscar quem? Alguém que eles possam abusar, alguém vulnerável, porque uma pessoa que está curada, que é forte, eles nem chegam perto, porque eles sabem que dali eles não vão conseguir tirar nada. Mas se eles conseguirem chorar para você, fazer a vítima e ver que tem uma brecha ali que você vai poder ser alguém que vai poder de alguma forma... Gente, às vezes é você tá ali, ela vai ou ele vai te ter por perto como uma amizade, te manter ali
tá te oferecendo às vezes algumas coisas que pra você é muito, pra eles é nada. Dá like sempre nas coisas que você posta, aí você se sente especial. Nossa, essa pessoa então é minha amiga, porque ela tá sempre lá me apoiando. Uma ligação aqui e ali, pronto, já é o suficiente pra você ter carinho por essa pessoa e querer retribuir de alguma forma. E aí essa pessoa agora ela vai viajar e precisa que alguém cuide dos cachorros dela. Lógico que ela vai não te pedir, mas ela vai falar, ai, tô indo viajar e os cachorros não sei onde vão ficar porque eu fico preocupada. Aí você se oferece para ficar com os cachorros, aí veja bem o lucro. Se ela fosse deixar num lugar para alguém cuidar, ia pagar e não é barato não. Então você tá ali sendo um suprimento para ela, onde ela vai estar economizando, ela não vai precisar gastar e sabe que você vai cuidar até melhor do que lá no lugar, né? Só que assim, é sempre você servindo e ela só vai na lábia. Ou ele vai na lábia e te elogia, você é a melhor, nossa, muito obrigada, vai falar bem de você para os outros. Aí, lógico, quando ela precisar de novo, vai lá, você cuidar. Gente, é desse jeito, né? E a gente faz com alegria no coração, com amor, né? Porque a nossa recompensa vem do Senhor, mas eles já fazem com essa intenção, né? De explorar, porque são exploradores, de conseguir tirar algo de você para que beneficie ele ou ela. Mas de verdade não tá nem aí para você, né? Se puderem usar contra, ainda vão usar. Continuando. Então você tem que ser como um fantoche, né? E a sua vida é obedecer essa pessoa narcisista. Você não pode ter vida própria. Você não pode ter vontade e sonhos. Não, a sua vida é servir ele ou ela, né? Pelo menos é assim que eles veem a gente. Você tá ali para servir. Lembra da máquina de café? Se não tá servindo mais, joga fora, pega outra melhor. E às vezes até tá servindo como o Uri, mas chegou um que brilha mais, né? E aí, tchau. Só que ao mesmo tempo, veja bem. Ai, gente, é demais, né? Ao mesmo tempo, eles não vão te deixar ir completamente, porque pode ser que de repente tenha alguma coisinha ainda que você possa dar, oferecer. Então vai tentar deixar você ali de stand-by, na esperança ainda que talvez um dia isso vá acontecer de novo e vocês vão voltar. E é sempre que ele precisar ou ela precisar, ele vai estar lá. E aí vão só te alimentando aqui e ali, né? Um like na sua foto já é o suficiente para eles. Aí é questão da gente se cuidar, né? Se tratar, se curar pra gente ser mais uma dessas pessoas, que hoje somos para a honra e glória do Senhor, que eles não conseguem mais fazer nada. Então quando eles nos veem, se aproximam, já viu que ali não tem como manipular e tirar nada, e aí já sai fora, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É isso aí, ficamos firmes na fé. O que mais que tenho aqui para compartilhar com vocês? Está quase acabando, eu me empolgo, gente. Ai, como eu me empolgo, porque é muita coisa boa no sentido de trazer revelação para nós, confirmação. Como que funciona a mente dos narcisistas? Por que eles se comportam de tal forma? Por que são inadequados e agem de uma forma que não faz sentido? Por que eles fazem o gaslight? Por que eles difamam as pessoas? Por que eles desvalorizam? Por que dão tratamento de silêncio? Gente, tudo isso tem um propósito. Por que eles te afastam, te isolam das pessoas? Porque eles precisam ter você sob o controle deles, a sua vida. É como se fosse deles. Entende? Eles precisam de você fazendo as coisas por eles. Porque eles não querem ter o trabalho, eles acham que eles não precisam. Pra quê? Se tem você pra fazer. Tudo pra que eles continuem tendo esse poder sobre você e você colocando eles em primeiro lugar na vida, na sua vida, né? Pra que eles não percam o controle. Eles vão fazer pra te punir e você ficar lá se sentindo culpada, culpado e não perder esse controle sobre você, entende? Nós somos livres em Cristo Jesus, gente. Então eles vão manipular, porque você vê Jesus, Deus, ele fez, e pela graça. O inimigo não, tudo tem um preço que você tem que pagar, e muitas vezes você vai pagar, é caro. E como que uma pessoa pode te aprisionar nesse sentido na tua mente, usando a sua vida, se você já é livre em Cristo Jesus? Não permita. Eles só vão até onde a gente permitir, é que muitas vezes a gente nem tem consciência de que era assim, mas hoje a gente tem, né? Então, gente, ó, o gaslighting. Por que ele vai tentar, ela vai tentar fazer você achar que você tá louca? Pra você não acreditar na sua própria sanidade mental. Porque assim fica mais fácil dele entrar na tua mente e continuar falando o que é o certo e o que é errado e você acreditar. Porque você acha, nossa, eu preciso de alguém, porque eu já não sei mais o que é o que não é. Eu tô precisando de ajuda.
Então ele vai te enfraquecer para você ficar cada vez mais dependente. Vai fazer a triangulação para você agora ficar com medo de perder alguém que você nunca teve e que na verdade não é perda, é livramento quando essa pessoa sai da sua vida, quando você se retira, né? Difamação, sim, porque depois que você saiu, aí a imagem dele tem que continuar de pessoa linda, maravilhosa, perfeita. Tratamento de silêncio, porque algo ali você não obedeceu, né? Saiu fora do lugar, você não cumpriu o papel do jeito que era para cumprir. Você tem que ter uma bola, como é que fala? Aquela bola mágica? Aí você vê lá de cristal para ver o que é que eles querem que eu faça. Você é gênia da lâmpada, o gênio da lâmpada para servir o ser? Não. Então tudo isso tem, né, uma razão. Todos esses ataques deles, né, é para te manipular, para deixar você presa ali, você não conseguir mais sair. Por quê? Porque, imagina, se você sai, você tá livre e você dá o contato zero, você corta a raiz, o mal pela raiz e não tem mais como se comunicar com você, para eles é fracassar, não foram bons o suficiente. Como que eu perdi, agora alguém vai estar usando e não é mais meu? Gente, isso é trevas, isso é demônio puro, né? Possessão, nos dois sentidos. Ok, isso tudo também na mente deles, para quê? Para manter a ilusão e manter essa mentira que eles precisam acreditar para eles sobreviverem, a farsa que eles sabem que são. Então você ir embora, eles têm que olhar para si e eles pensam, nossa, essa pessoa conseguiu ver de verdade que eu sou, e é vergonhoso para eles, né? Porque na verdade eles se sentem assim, eles acreditam naquilo. Mas para Deus não é isso. Em Deus, em Jesus, tudo é diferente. Existe vida, existe um caminho, existe salvação, eternidade, libertação, cura, paz que excede todo entendimento. Por isso Deus fala, coloco diante de ti a bênção, a maldição, pois escolha a vida, a morte e a vida, escolha a vida. Escolha! Qual é a tua escolha? Você aqui que talvez seja narcisista e que está vivendo a sua vida inteira fazendo isso com as pessoas. Ok, eles precisam se sentir únicos, exclusivos em sua vida. Primeiro lugar, você tem que pôr essa pessoa em primeiro lugar, você tem que servir, você tem que pagar, você tem que fazer o que for. Essa pessoa, ela vai falar para os outros, ai, porque a Cris fez isso para mim, ela me deu isso, vai mostrar. Ai, agora outra pessoa, ela quer que ela compita, que vire uma competição, porque agora ela também vai fazer por ela algo, porque, poxa, ela falou tanto da Cris, que a Cris fez isso, eu também quero fazer. E ela fica lá no pedestal, gente, como uma pessoa querendo ser idolatrada. Não faça isso, gente. Idolatria é um pecado que eu já fiz isso sem ter consciência. E Deus perdoa porque Ele vê a intenção no coração. Mas a gente tem que vigiar, sim. Ok? Tem coisas que eu falava para essas pessoas que eu não falava para Deus. Porque eu achava que Deus enviou essas pessoas para me ajudar. Eu via Deus na vida dessas pessoas, na minha vida. Resposta de oração, mas não. Eu estava idolatrando sem saber. Até que eu aprendi a pedir perdão e já sabia que Deus tinha me perdoado, porque a intenção nunca foi, não foi consciente. E aí, você tem que ter essa pessoa acima de Deus na sua vida, em primeiro lugar. VIP, prioridade na sua vida é essa narcisista, esse narcisista. E se você não colocar ele ou ela em prioridade, nossa, eles vão se vingar de você de alguma forma, vão te punir, te castigar, seja com tratamento de silêncio, seja com descarte, difamando, mas porque o ego é tudo sobre eles, entende? Então quando eles triangulam, colocam outra pessoa ali para pôr ciúmes em você, que todos fiquem lutando pelo carinho e atenção dessa pessoa, vai falar do outro, vai agradar o outro, e você ficar ali tentando conquistar esse amor dessa pessoa, tentando agradar, se dando 100%. Meu Deus do céu, não faça isso. E eles tentam gerar, através disso, um medo em você de perder ele ou ela. Se fazem de difícil muitas vezes para você, tipo assim, é uma coisa de você tentar alcançar essa pessoa. São muito ocupados, reuniões, tem que ver na agenda se tem um tempo para você, né?
Então, para você ficar indo atrás e tentando merecer a atenção e o tempo dessa pessoa. Então você vai dando, você vai fazendo para que, então talvez essa pessoa venha ser recíproca a mim, que talvez ela me aceite, me ame, porque assim você aprendeu desde a infância. A codependência faz isso. Então eles vão dar esperança para você ficar lá e eles te usar, né? Mas eles deixam no ar. A maioria é assim, eles vão só alimentar a esperança, vão deixar no ar. Pode ser, olha, me trata com carinho. Aí você acha que ele ou ela gosta de você e tal. Mas não, é só pra ter você ali. Mais uma pra servir, entendeu? Aí continuando, eles não conseguem se olhar, na verdade, olhar pra eles e enxergar que eles estão sendo manipuladores. Eles sabem que são, mas se enxergar e falar assim, eu sou uma farsa, né? Eu tô manipulando, isso é baixo, isso é sujo. Eles sabem, muitos têm prazer lá. Mas assim, olhar pra si, se enxergar e se permitir ver que aquilo, sabe, ter vergonha na cara, princípios, valores, entender que perfeito só Jesus passou aqui nessa terra, só Ele foi perfeito e é perfeito e continuará para toda a eternidade. Nós somos falhos, nós erramos, nós somos vulneráveis, sim, estamos aqui para crescer no Senhor. E é só nele que nós temos como sair desse lugar de trevas e ir para a luz. Então eles precisam manter essa farsa, né? E alimentar a ilusão da perfeição. Vocês já perceberam que a maioria dos narcisistas, pelo menos comigo, foi assim? Aquela postura de pessoa... Gente, eu falava, cadê o defeito? Você não tem defeito, não? Acima de qualquer suspeita? Gente, isso não existe. Quando é muito perfeito, quando parece muito bom para ser verdade, provavelmente uma grande mentira. Porque ninguém é perfeito, gente. Quando a pessoa só passa coisa linda, maravilhosa, não existe isso. Não existe. Tá tudo bem. A gente erra, a gente aprende, a gente se arrepende. Eles não. Então eles não conseguem se olhar e falar, nossa, isso é ruim, hein, que eu tô fazendo, no sentido de ter vergonha disso, de se arrepender. Eles acham bonito, ainda se admiram entre eles. Que tristeza, gente, o inimigo faz a festa. Então, a máscara caindo traz o que tá lá dentro, né? É a criança pedindo socorro, gritando, me salva dessa escuridão, do reino das trevas, dessa escravidão, servindo a Satanás e achando que tá tudo bem, que é lindo, que é o certo, gente. Quanta cegueira espiritual. Eles não têm identidade, eles não têm personalidade e eles vão ser o que você precisa que eles sejam. Ou melhor, o que eles precisam parecer ser para te ganhar e então te sugar. Porque é tudo sobre eles, para eles. E você foi a pessoa eleita, no caso, para cumprir esse papel de alimentar essa farsa. E tudo para te prender na armadilha e você ficar lá no engano, tentando. Ah, mas Deus mostra. Olha, gente, eu já tive pessoas depois que Deus me revelou, porque eles se acham tão poderosos, juro para vocês. Esse espírito que eles têm de encantamento. E tem Jezabel, tem tantos demônios ali, gente, que é surreal. Mas esse de encantamento, misturado lá com o basilisco, eles vão no olhar, até o perfume que eles usam é para deixar o cheiro deles em você, para depois você ficar lembrando deles, gente. É surreal, isso é real. Satanás puro ali. E aí, Deus mostra o passo a passo. Deus mostra o passo a passo, gente. E você pensa, meu Pai do céu. E eles acham, de verdade, porque muitas pessoas são, ou eram, porque o mundo espiritual já virou, Deus está desmascarando todos, e é para que eles tenham a chance, porque o tempo está acabando e Jesus vai voltar, e ele vai separar o joio do trigo. É a última chamada, a hora do despertar. Acorda, vai atrás do que tem que ser feito antes que seja tarde demais, porque depois é enxofre, ranger de dentes e é para a eternidade. Acreditando ou não, é o que é. A verdade é uma só. E ela tá aqui, ó, na palavra sagrada de Deus. Gente do céu, aí a pessoa
tenta te manipular, entrar na tua mente. E eles se acham tanto, 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 que eles enganam tanta gente, que eles não têm noção, que muitas pessoas acabam vendo. Então eles vão fazendo, acha que ninguém nunca vai ver, e de repente alguém vê, e aí o negócio fica triste ali para eles, vergonhoso, porque aquela coisa perfeita caiu por terra. Deus é maravilhoso. Eles se acham tão sem valor, sentem-se lixo, que acreditam que se mostrarem a dor, ninguém iria querer eles por perto. Lógico, gente, que agora a gente vai entrar na parte espiritual, a gente vai entender melhor isso daí, tá? Porque realmente ninguém quer por perto, sabendo quando uma pessoa tá ali e fala, eu tô aqui, eu sou o enviada de Satanás, eu tô aqui pra te sugar, porque é tudo sobre mim. E não importa você, não importa, e vai me servir, vai fazer o que eu quero, senão eu te jogo fora. Se te avisassem isso, você ia dar um segundo da sua atenção para essa pessoa? Lógico que não. Então o inimigo vem disfarçado de anjo de luz, mas é das trevas, do reino das trevas, direto lá do Satanás. Então assim, eles de verdade sabem que no fundo lá não tem nada. Eles acreditaram nisso, né? E por isso se entregaram a Satanás, aos demônios, e se tornaram muitas vezes pessoas diabólicas aí, fingindo ser de Deus. E realmente, nessa parte espiritual, ninguém ia querer estar perto, a não ser os verdadeiros filhos de Deus, pastores que são levantados com um propósito para a libertação. E sim, se a pessoa se permitir, acontece, como a gente tem visto aí. Então, assim, eles precisam se sentir aceitos e amados por todos. Mas não é amor que eles estão buscando. É poder, é pessoas servindo, é glorificando a eles, servindo a eles, idolatrando a eles. Não tem reciprocidade, não tem amor ali. A parte espiritual é forte, vamos chegar agora lá. Eles precisam se sentir importantes, especiais e manipulam fingindo, mas no fundo não acreditam ser especiais e por isso são destrutivos e não saem do lugar, porque pessoas não têm o poder de curar uma alma que está cativa e escrava ao diabo. Somente Jesus e seu sangue na cruz tem esse poder. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz para desfazer as obras do diabo, para nos dar a segunda chance, para perdoar nossos pecados. Agora a pessoa tem que querer, a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que pedir perdão, tem que confessar os pecados, tem que expulsar os demoniaiada toda, a casta toda, e desligar o que foi ligado no reino das trevas e vir para o reino da luz. Existe o caminho, é mais simples do que você possa imaginar, mas tem o processo. Tem um preço a pagar, mas vai garantir a tua vida eterna. Então vamos lá, né? Cadê a coragem? Cadê o poder? Vamos usar pro bem, pro seu próprio bem, porque é sobre você e Deus, é sobre nós e Deus. Então assim, quando acontece de você se destacar, você conquistar algo, é teu aniversário e as pessoas estão te celebrando, estão ali com carinho, te dando presente, né? Você é o foco e isso incomoda, porque eles vão se sentir menos, sem importância, que na verdade é o que eles já sentem por eles. E eles precisam ser o foco, a atenção. E se você se veste melhor, por exemplo, isso vai irritar, porque eles estão sempre se comparando, eles estão sempre competindo com as pessoas, porque é tudo ego. E a maioria traz uma imagem admirável, né? Um exemplo de ser humano. Uau, parecem perfeitos, sem defeitos, acima de qualquer suspeita. São sinais aí, bandeiras vermelhas, que eu não tô com a minha bandeira aqui, ou melhor, até tô, peraí. Aqui, gente, bandeira vermelha aí, pra não perder o costume. Sim, começa a ver que é muito perfeitinho, muita perfeitinha, um sonho da vida. Ai, parece mentira? Se belisca aí que você vai ver que realmente é. Provavelmente. É Deus, gente. Deus tem que estar acima de tudo em primeiro lugar, porque aí você vai ouvir a Deus, a voz de Deus. Tudo que essa pessoa falar, você vai falar, eu vou orar. Eles dão dicas,
top, profetizam sobre a sua vida, sim, muitos fazem isso, te elevam, te elogiam, na verdade eles te bajulam, né? Porque é um exagero, né? Não ignore, os sinais estão sempre lá. Mas é tudo sobre eles, não é nada sobre nós, sobre você. Na verdade, tudo isso é porque eles querem que você jogue o tapete para eles passarem, aí você começa a pagar tudo, você faz tudo por eles, para eles. Vão te usar para o que precisarem, para eles não precisarem pagar pelo serviço. Vão usar a tua casa para dormir, aí não precisa pagar hotel. Vão cuidar dos cachorros, né? Cuidar do que for que precisar, você vai estar lá. Né? Eles precisam alimentar a ilusão de ser alguém, de ter poder sobre você, controle sobre a sua mente. Isso faz com que eles se sintam importantes, que eles importem. Ah, eu importo. Nossa, né? Essa pessoa tá falando isso. Só que, gente, o vazio tá lá dentro, só Jesus pode preencher. Por mais que você... Por isso que nunca é o suficiente. São ingratos, porque nunca tá bom, nunca completa, porque nenhum ser humano tem poder de fazer isso. E a pessoa tem que querer e buscar isso. Eles precisam acreditar nessa mentira, de que eles são tudo isso, perfeitos, maravilhosos, mas na verdade eles mesmos não acreditam que eles são isso, porque na verdade eles não são ainda. Só em Deus que consegue, só através de Jesus. Então já é uma coisa muito enraizada, não é fácil não, mas é possível. E só tem um que pode libertar, que eu acabei de falar, é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E Jesus, ele veio realmente para desfazer as obras do diabo. Para eles, você tê-los em sua vida é um privilégio, você tem que agradecer e fazer por merecer, né? Porque você tem que estar lá, 100% sem questionar. Assim, desse jeito. Agora na parte espiritual eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo como os psicopatas sendo o próprio demônio ali. Não sei como isso é possível, mas assim, ele totalmente vazio de tudo, como um demônio mesmo ali. Aí ele vai, no caso de estupro, né, de abuso sexual, usa a vida daquela pessoa que tá ali na brecha, porque ele entra onde tem pacto, consagração, ele tem poder para agir, para influenciar aquela pessoa e também para possuir aquela pessoa e fazer a vontade dele. Às vezes a pessoa nem lembra, isso é real, tá, gente? Daí criou um trauma, criou uma dor, criou feridas nessa criança. O que acontece agora? Muitos acabam indo por influência desses demônios que foram transferidos no ato sexual. Já começa a trazer as coisas de Satanás e essa pessoa começa a ter amargura, ódio e querer se vingar do mundo, né? Já entra na mente e sempre parecendo que é bom, tá? Um amiguinho imaginário que vai falar para essa criança fazer o que ela deve fazer. E aí essa influência maligna, diabólica, de demônios na vida dessa pessoa começa a fazer com que a criança cresça um adulto transtornado. E aí é onde entra a parte espiritual e você começa a entender, tá, gente, Deus mostrou pra mim o transtorno narcisista. Nossa, saiu um peso das minhas costas porque eu achava que tudo era culpa minha. Agora eu entendo, essa pessoa tem um transtorno narcisista, o nome disso é narcisista. Que libertador e ao mesmo tempo, quanta coisa veio de perguntas. Nossa, Deus teve paciência comigo porque foram anos e eu queria saber todas as respostas. Todas. É surreal. Então nesse momento eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, eu entendo a parte dos traumas, essa parte que eles sofrem disso e que eles são assim porque eles são inseguros, porque eles passaram por isso e por aquilo. Tá, mas espera aí, Senhor, tem coisas ali que eu não consigo entender. Onde está a explicação para isso? Por quê? Porque o comportamento deles pode muitas coisas ali ser, entre aspas, explicável, não justificável, por conta dos traumas que viveram. Mas e essa maldade, esse prazer em fazer o outro sofrer, em se alegrar, em ver o outro chorar? Da onde vem isso, Senhor? Porque assim, traumas todos nós temos, eu também. Mas eu não faço nada para prejudicar o outro e não me alegro com o sofrimento do outro, nem desejo isso para ninguém. Pelo contrário, então, como se explica isso, Senhor? Aí Deus me mostrou na palavra, e é por isso que
Você que está aqui hoje também já teve essa revelação, porque não dá para falar só da parte comportamental, existe o lado espiritual sim. E ali Deus me mostrou, é caráter, são escolhas, porque veja bem, a pessoa narcisista, sociopata, pessoas que estão servindo a Satanás, que estão no reino das trevas, eles sabem que eles fazem errado, contanto que se eles virem, se eles perceberem que eles vão ser prejudicados de alguma forma, eles não fazem. Então são escolhas sim, por mais que eles tenham vontade de fazer o mal, eles sabem que aquilo é mal e eles podem escolher não fazer ou fazer. E é isso que Deus vai ver. Então ali eu entendi que sim, existe a parte espiritual, existe demônios sim, existem escolhas também que cada um faz. Porque a pessoa, para sair desse lugar, vai ter que entregar o poder, que não é poder, que na verdade é uma ilusão, para prender ali e destruir essa própria pessoa narcisista que está no sofrimento, tem que perdoar, tem que sair desse lugar. Senão, você vai junto lá com Satanás pro lago, né, do inferno. E eu creio que ninguém deseja isso, né? Por mais que a pessoa esteja no sofrimento, gente. Não, muitos falam, ai, assim eu nasci, assim eu vou morrer. Por quê? Porque você não quer fazer nada, não quer pagar o preço e sair desse lugar? Vai deixar assim Satanás te levar? Lá é muito pior, gente. Aqui a gente ainda está debaixo da graça de Deus. Quando Jesus voltar, é para o julgamento final e lá vai ter a separação. Então é assim que eles vão fazendo, causando dor e trazendo mais pessoas para o lado deles para ferir outras pessoas e causar um caos no mundo e trazer sofrimento, pois ele veio para roubar, matar e destruir, é isso que ele quer. E as pessoas se perdem, aí acabam entrando em vícios, e isso também acontece com a gente nos nossos traumas e também nas feridas emocionais, quando a gente se relaciona com pessoas assim, e aí é só Jesus. O bom é que a gente se permite, a gente passa pelo processo. Mas o inimigo vai tentar de tudo, trazendo doenças através de você estar tendo relações sexuais. É por isso que eu falo, carnaval é do diabo, bebida alcoólica é de Satanás. Pode ver que todo o trabalho de macumbaria, eles pedem bebida alcoólica. Isso não é de Deus. Você sabe que outro dia eu estava falando com uma pessoa, porque Deus me usa de umas formas, às vezes, que a pessoa não quer ouvir, mas tem pessoas que tem que ficar lá. Quem não quer, sai. Mas quando Deus fala, eu falo, né? E aí o que aconteceu? A gente tava passando um lugar e tinha algumas pessoas fora de um lugar que é um lugar de vender bebida alcoólica. Cristãos estavam orando, eu vi um homem assim com a mão assim orando, eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Vi um movimento ali, aí a pessoa que estava do meu lado, que eu conheço de mais de perto, falou assim, rindo, tipo meio debochando, eu vou entrar lá, falando assim como se fosse Jesus, pegar o vinho, porque estava usando a palavra falando que Deus bebeu o vinho. Eu falei, mas não é isso que Deus fala na palavra. Aí eu falei sobre isso, você vê, e olha que interessante como Deus é perfeito. Na hora Deus me trouxe a lembrança, porque essa pessoa, o pai e a mãe eram alcoólatras, e o estrago que fez inclusive na vida dele e dos irmãos, é algo que ele mesmo contou e sabe que é. Aí eu falei, não é questão da pessoa beber, lógico que o melhor é evitar, mas se a pessoa é uma pessoa de Deus, um pastor, uma pastora, tá bebendo, alguém liga, precisa de ajuda, como que pastor vai lá ajudar essa pessoa? Com que condições? Se você, a maioria dos problemas que existem de destruição em famílias, estupros e todas essas coisas malignas envolve normalmente, praticamente 100% dos casos, o álcool, drogas, vícios, principalmente a bebida alcoólica, que tira o juízo, a consciência da pessoa, né, entre aspas, porque o demônio toma posse ali. E eu falei, você tá rindo? Eu entendo o que você está falando, que na palavra diz para não se embriagar, porque os alcoólatras não entrarão no reino dos céus. Aí ele já ficou quieto assim. Eu falei, e outra, veja o próprio exemplo dentro da tua família, na tua casa, o que a bebida fez? Destruiu a vida de vocês praticamente. Se não fosse Deus, o que seria? E aí a pessoa se calou imediatamente. E eu creio que daí pra frente não preciso falar mais nada, né? Deus usa nossas vidas sim, para levar cura e libertação, mas a pessoa também tem que se permitir. Continuando. Eu falo aqui sobre isso, né? A gente não tem que ter dó. Porque você já viu você tentar ajudar uma pessoa dessa? Uma pessoa que não quer ser salva? Você tá lá pra ajudar? Se ela não tem vontade, não quer, a gente não tem esse poder. E no fim,
o que acontece é que só um tem o poder. O Todo-Poderoso, que é o nosso Deus Criador, Criador de todos, porque todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus, só aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e saem das trevas para viver no reino da luz. Então ainda dá tempo, ainda é possível para quem se permitir, sim. E é isso, gente, o Senhor, Ele é tão bom. Quero deixar aqui esse vídeo com alegria no coração, que traga aí mais conhecimento, cura, libertação, confirmação, revelação dos céus para a tua vida, assim como trouxe para a minha. Que venha abençoar a vida de todos, incluindo os que ainda estão nas trevas. Se você conseguiu chegar até aqui, glória a Deus por isso. Agora dê o seu passo de fé e faça a sua parte. E viva a vida abundante que o Senhor tem para cada um dos seus filhos aqui nessa terra, e o principal depois, a eternidade com o Senhor. É isso, gente, e eu fico aqui com esse vídeo. Deixe seu comentário, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, e que seja bênção para a vida de cada um. Cuide-se, vamos todos buscar ao Senhor, Ele acima de tudo em nossas vidas, servir a Ele com excelência e vivendo o propósito maior dEle, e buscando e levando a palavra dele, buscando vidas, né, para o reino de Deus, porque Deus nos diz que Jesus, quando voltou para o céu, ele disse: eu estou voltando ao Pai, mas deixarei o Espírito Santo aqui com vocês, e vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz enquanto eu estive aqui. Então tome a autoridade de Deus que Ele te deu, vocês que estão no reino da luz, filhos e filhas do Senhor. Busque passar pelo processo de libertação para ver se tem algo para ser desligado. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa. Confesse seus pecados, desligue o que tem que ser desligado. Ore, peça a confirmação de Deus a todo tempo. Não diga sim sem antes Deus dizer diga sim. Ore sempre. Se essa pessoa que está perto de você não gostar da sua resposta, porque eu falo, o inimigo ele só tem poder quando Deus ainda não está no poder sobre nossas vidas, em primeiro lugar, porque quando Ele está, a tua mente já está renovada no Senhor. E quando alguém vem e fala, ou sugere, ou te dá dicas, ou fala para você fazer algo, você vai falar: eu vou orar e Deus vai me falar, Ele vai me confirmar. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não é essa pessoa, não é Deus na sua vida. Não gostou? A pessoa que se retire, livramento para sua vida, porque quem de verdade te ama de verdade por quem você é, vai ficar lá. Você não vai precisar mudar e ser alguém que essa pessoa quer que você seja. Não, você vai ser quem Deus quer que você seja. Se a pessoa não te aceita, o problema é dela, porque o Todo-Poderoso Criador te aceitou e te escolheu. Então quem é essa pessoa para tirar o livre-arbítrio de Deus que Deus te deu? Não deixa, gente. Isso é amarra, é escravidão das trevas na sua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nossa consciência está limpa diante do Pai. O que importa o julgamento que o outro vai pensar ou falar sobre você? Nosso Deus, Ele nos vinga. Ele é o nosso vingador. Então perdoe se você ainda não perdoou essa pessoa que te feriu. Perdoe quem seja que você ainda não perdoou, porque se você não perdoa, Deus também não perdoa os seus pecados. Embora exista essa parte, né, de ser consciente ou não ser intencional, eu na ferida da injustiça fiquei muito questionando isso. Depois eu entendi que o perdão vai muito mais além do que isso, é a obediência a Deus. Ele sabe o que é o melhor para nós, e eu decidi fazer a vontade dele e não a minha. E sozinha não tinha como, eu pedi a ajuda do Senhor e assim se concretizou. Então não deixe uma unha na mão de Satanás. Se tem algo que você fez, que está guardado aí, algum segredo, alguma coisa que você fez, que você pecou, busque um processo de cura e libertação e confesse esses pecados. Perdoe quem precisa ser perdoado, porque eu entendi também que eu não preciso que a outra pessoa me peça perdão ou que ela se arrependa do que ela fez para eu perdoar essa pessoa. É entre eu e Deus. Então eu não vou dar alegria para Satanás, porque ele quer que eu fique presa na amargura, na mágoa e na ferida da injustiça e que eu não perdoe. Eu vou fazer a vontade de Deus e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele é meu justiceiro, não eu fazer a justiça com as próprias mãos. E aí sim você consegue chegar do outro lado e viver o propósito maior de Deus na sua vida, a vida abundante que Ele te prometeu, que Ele nos prometeu. Deus nos ama e Ele ama nos detalhes. Gente, muito obrigada pelo carinho, deixe seus comentários e eu gostaria também de deixar aqui um recado para vocês. Se você que já passou por todos esses abusos, hoje Deus já te revelou, você já foi desperto,
e agora você sente no teu coração que o propósito maior de tudo isso é você ajudar outras vidas também a passarem por esse processo de cura, naquilo que você vem superando, naquilo que Deus te levantou para levar adiante. Então vem participar da próxima turma de formação em terapeutas, que começa dia 12 de janeiro. Essa vai ser a última turma que eu estarei presente com vocês ao vivo nas 48 aulas. Nas próximas turmas, né, eu não estarei lá todas as aulas, serão só 12 aulas presenciais na aula prática. Mas essa turma, agora a sexta turma, eu estarei ali ao vivo com vocês em todas as aulas, segundas e quartas, das 19 horas às 22 horas, horário do Brasil. Como é que foi esse vídeo para vocês? Foi revelador? Trouxe mais conhecimento? Trouxe paz? Respondeu perguntas que você tinha? Eu espero que sim. E é para honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Amo vocês em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.